tecnologia mesmo. Aí fica tranquilo, espera que daqui a pouco eu chego, tá? Então vamos lá. Então vamos começar, então, nossa aula sobre reinos africanos. Então eu vou colocar para vocês aqui os slides para a gente começar, beleza? Ô, gente, o que você imagina na hora que eu vou falar sobre África e coloco essa imagem aí para você? Tenta chutar. Que as florestas da África estão sendo desmatadas? Fala sobre a desmatação, Sim, sobre o desmatamento, sobre a destruição. O que mais? sim. O que mais? Pensando em Pode canos, ser também queimada? queimadas, o que mais? Bicho, animais sendo maltratados? Pode ser também, o que mais? Animais em extinção? Não sei, extinção não tem nada, nenhuma informação sobre extinção, né? Mas dá uma olhada no que está sendo representado na imagem. Nós temos um cenário em que a gente tem um macaco gigante aí, né? No caso, é um macaco gigantesco, quase que um Kong, e ele vai representar aí ó, a diversidade, essa coisa da natureza africana, que é muito forte, muito imponente, né? E a gente tem um homem branco aqui, ó, olha para vocês verem aqui embaixo. A gente tem um homem branco com um cachorro, quase como se ele estivesse passeando e desse de cara com esse macaco aí. E a gente vai ter um fundo meio nebuloso, né? Como se estivesse pegando fogo, fumaça, como se o meio ambiente estivesse sendo agredido, né? Como se o homem branco estivesse submetendo a África a esse tipo de situação, como se o homem branco estivesse submetendo a África ou os africanos a esse tipo de situação. Uma outra leitura que a gente pode pensar também é que, quando eu penso em África, só vem na minha cabeça animais, né? Você tá vendo que quem está sendo castigado na África, né? Quem está sofrendo é o animal. E as pessoas? O nosso pensamento, quando ele vai de encontro à África, vocês lembram que no ano passado a gente viu um vídeo da Chimamanda Adichie, que era sobre o perigo da história única? Sim. Então, o que esse vídeo traz em relação ao conteúdo de África? Ele vai falar assim, gente, África não é só isso que está na cabeça de vocês, não. África não é só fome, África não é só miséria, África não é só seca, né? Não é apenas escravidão. Então, o que a gente tem de conteúdo de África maravilhoso e grandioso para poder falar, e aí a gente vem apenas com essa questão dos animais, né? Sobre a savana e etc, né? Mas tem mais coisa que eu posso falar. Eu posso falar também que falar sobre o preconceito em relação à cor, né? À raça. Quantos africanos são taxados ou chamados de macacos, né? Ou quantos negros brasileiros e de outras partes do mundo são vistos de forma como se eles fossem inferiores, né? Aos homens brancos, né? Por causa dessa herança de escravidão e preconceito que a gente tem em relação à África. Então, tem muita coisa que dá para ser trabalhada só com essa imagem aí. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: a África não é aquilo que eu espero que ela seja. A África não é só aquela imagem negativa que a gente tem dela. A África tem muito para mostrar. E aí, eu queria, justamente por causa dessa imagem aí, que eu tô falando isso para vocês. Quando eu estava montando esse slide, eu fiquei encucada, porque quando eu coloquei a palavra África, ele vai sugerir para a gente algumas imagens, né? Ele sugere um tipo de organização do seu slide. Ele me sugeriu duas coisas. Uma foi uma girafa. E a outra foi esse leão. Então, para vocês verem a percepção que até no meio da tecnologia, quando você está ali digitando a palavra África, vai aparecer um leão, né? Então, é muito, muito uma percepção animalesca, como se a África fosse apenas selvagem, como se ela não tivesse pessoas e culturas muito ricas por lá, né? Então, a gente tem que reavaliar os nossos valores, nossos princípios, nossa forma de pensar sobre a África para poder lidar com esse conhecimento de forma correta, beleza? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre o que a gente aprendeu até hoje sobre a África. Vamos lá, desde o ano passado, o que vocês aprenderam? Bora?
palavra-chave, vai falando aí. Vocês estão me ouvindo? Tá, professora, eu vou falar o que eu acho, tá? Vai. Pelo que eu lembro, a gente estudou que a África é dividida em dois, que é a África do Norte e a África subsaariana. Uhum, então, a gente tem a África do Norte e a África subsaariana. Então, beleza, essa parte aqui do Norte e essa aqui subsaariana. O que mais? Acho que a gente também falou sobre como as tribos africanas se dividiam. Como? Acho que tem lá família, são tribos, depois. Mas aí não é só na África, é no planeta inteiro, quando a gente sai da pré-história, né, que a gente vai começar a organizar as nossas primeiras civilizações, né? Então, primeiro são famílias, depois clãs, né? Depois tribos, depois aldeias, depois vai crescendo até virar civilização. Não é isso que você quer dizer? Aí não é só sobre África, né? Claro que a África tá no meio, mas não é apenas. O que mais que a gente pode falar? Como que as pessoas eram diferentes nas duas partes da África. Diversidade. Então, a gente falou sobre diversidade. O que mais? Bora? Aqui não dá para jogar o pincel para vocês, né? Mas sinta que tô jogando. Vai lá, fala aí. Bora, gente. Acelera isso aí. Que a África não é o que Eu todo acho mundo... também. Então, a gente tem um pensamento negativo, né? Então, a gente tem um pensamento ruim sobre a África, né? Então, a gente tem que pensar em rever esse pensamento ruim. Mas o que mais? Eu acho também que, professora, Hã? tinha alguma coisa que alguém do lado de fora, sabe? Alguma coisa que eu não lembro muito bem. Mas alguém ficava do lado de dentro, assim, tinha uma cerca protegendo. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro de mais ou menos isso. O que? Uma imagem? É, tipo assim, que ficava um monte de povo do lado de fora e um povo do lado de dentro, mas porque tinha uma cerca protegendo. Eu não lembro muito bem. Eu Não. acho que é. Mas, por exemplo, mais recente, no século XIX, houve um negócio chamado neocolonialismo que colocou, para vocês terem ideia do nível de horror que eles fizeram, né? O homem branco, ele levou pessoas da raça negra para colocar tipo um zoológico. Já é horroroso a gente fazer com bicho, já é horrível você ir lá e ver um animal preso, só para a gente ter a possibilidade de ir lá e conhecer aquele animal, sendo que é um animal que era para estar vivendo solto por aí, né? Não, eles fizeram isso com pessoas, pegaram a pessoa, colocaram ela ali, ó, como se fosse um zoológico humano. Olha só como é uma pessoa negra. Olha só como é uma pessoa asiática. Foram lá, vocês terem noção do nível de idiotice do ser humano, né? E aí a gente vai ter algumas outras questões que vocês viram comigo no ano passado. Olha o povo que a gente estudou, que é um dos povos mais simbólicos da antiguidade. É o Egito aí. O Egito é na África, vocês sabiam disso, né? Pelo menos não passa vergonha, não. Então a gente vai ter Egito, que vai ser a matéria que a gente estudou ano passado, e a gente vai ter Cush, Axum, né, que a gente deve ter estudado no ano passado também alguma coisa sobre eles, assim, de forma mais leve, mas o principal é o Egito. Esse ano, a gente vai pegar conteúdo mais profundo de África. Então, o sétimo ano, ele estuda muito África. Primeiro, a gente estuda a África antes das descobertas dos europeus, né? Antes dessa intromissão dos europeus, que é o que a gente vai ver hoje agora. E depois a gente vai ver, mais depois do meio do ano, a gente vai ver ele vinculado à cultura brasileira mais profundamente, né? Então a gente vai ver vinculado à escravidão. Então a gente vai ver a chegada desses povos e a influência deles na nossa cultura e o sofrimento dessa população africana aqui, tá? Então, ó, o pensamento predominante sobre a África é um pensamento ruim, negativo, de fome, de peste, de guerra, e etc., de pobreza, de doença, que a gente quer acabar. O que estudamos até então foi Egito e alguns reinos bem antigos africanos, como Kush e Axum. E agora a gente vai estudar alguns reinos africanos que ficam nessa região aqui. Vocês conseguem ver esse mapa aqui? Então, dá para ler? Aqui, ó, mais ou menos. É a região que a gente vai ver hoje. Essa região aqui, ó,
dá uma olhada. Ela tá meio que na divisão entre o norte e o sul da África do Norte e África subsaariana. Então, isso vai ser muito interessante, que a gente vai ver algumas características desses povos. A gente vai ver 3 povos que sucederam nesse mesmo lugar, tá? Eles foram assim, ó, um ficou mais poderoso, dominou o outro. Um ficou mais poderoso, dominou o outro. Um ficou mais poderoso, dominou o outro. Nessa região. E essa região aqui, ó, ficou conhecida como Costa do Ouro. Então, vocês devem imaginar como ela era poderosa e por que o povo competia tanto pelo domínio dessa região, né? Então, vamos começar pelo primeiro. Gana. Então, vamos lá. Gana, gente, ficou conhecido como o primeiro reino poderoso a se formar na África naquele momento. Olha só quando que ela surge. Ele vai surgir no século IV, tá? Então, é bem antigo. E esse século IV, quando surge o povo de Gana naquela região, a região é essa aqui, da Mauritânia. Vou ver se vocês conseguem ver meu mouse. Aqui, ó. Região da Mauritânia. É essa região aqui. Então, quando eles surgem lá por volta do século IV, eles vão começar a se destacar na África e em outros lugares, porque o povo fica sabendo de histórias e notícias da quantidade de ouro que surge, que tem naquela região. E não apenas do ouro, né? De outras coisas, de outras riquezas que tem lá também. E eles começam a ficar sabendo disso por causa de uma questão que é muito importante, por causa das rotas de comércio pelo Saara. Lembra que eu falei para vocês lá no início do ano que os árabes, eles tinham domínio sobre as rotas do deserto, porque eles sabiam onde ficavam os oásis, sabiam por onde passar, viviam no deserto, então eles sabiam como se virar quando tinha uma tempestade de areia, essas coisas assim. Essa população de Gana também vai saber como fazer isso. Eles vão dominar, e é por isso que eles vão ser todos poderosos, tá? Eles vão dominar esse comércio que vai passando pelo deserto, aí tem contato com o povo árabe, aí tem contato com o povo lá da Europa, pelo Mediterrâneo, aí tem contato com o povo daqui. O que eles vão fazer? Eles vão pegar marfim, ouro, produtos finos, seda, porcelana, produtos trazidos lá da Europa. Então, eles vão pegar coisas de todos os lugares e vão começar a trocar. Ou seja, por que eles ficam podres de rico e super poderosos, né? Eles vão ficar podres de rico por causa das rotas comerciais. Então, além deles terem naquela região em si, aqui já tinha muito ouro, né? Mas além deles terem essa grande quantidade de ouro, eles vão também ter o domínio das rotas pelo Saara. E tendo o domínio das rotas pelo Saara, você consegue qualquer coisa, porque você vai a qualquer lugar e comercializa qualquer coisa, certo? E eles ficaram hiper poderosos por causa disso. Tranquilo com essa parte? Então, super poderosos no comércio, por causa das rotas do Saara e por causa da quantidade de ouro que existia na região. Tranquilo até aí, certo? Sim. Agora vamos para a questão política e social. Então vamos lá. Como que eles faziam para manter o seu poder, o seu poderio, né, o seu domínio, né? Eles faziam da seguinte forma. Eles estavam aqui, vamos imaginar que eles surgiram aqui, ó, nesse xizinho. Aí eles foram crescendo e pegando mais território, ocupando esse espaço vermelho. Nesse território, obviamente, viviam outros povos, certo? Só que esses povos foram sendo dominados. E esses povos que foram sendo dominados passaram a integrar o reino de Gana. É como se eles fossem ampliando seus territórios e dominando os povos que estavam ao redor, e eles passassem a ser Gana também. Beleza? O que eles pediam em troca a esses povos que eram dominados e o que eles ofereciam também para eles para submetê-los a essa devoção, vamos dizer assim, que eles acabam virando leais ao povo de Gana, tá? O que eles vão fazer? Eles vão pedir em troca impostos e soldados. Ou seja, vai ter uma treta, eu preciso de muitos soldados, porque o meu território é grande, eu vou precisar defender isso aqui. Então, você vai ter que mandar soldados para mim. Então, vamos imaginar que vocês são povos que eu vou dominar. Então, eu sou Gana e vou dominar vocês. E aí, eu vou pegar o Samuel, o Guilherme, a Juju, e vou pegar o Miguel, e vou pegar essa galera toda e vou colocar para ser parte do meu exército.
Isso faz com que o meu exército fique maior, mais poderoso, e que aquela própria galera que vai fazer parte do exército, vocês aí que eu selecionei, vocês vão ter mais afinco para defender o meu território, porque ele também é de vocês, certo? Uma outra questão é pagamento de impostos. Então, ou seja, se você produzia 10 tomates e estava tudo bem, agora você vai ter que produzir um pouco mais, porque uma parte da sua produção vai vir para mim, como uma troca. Por quê? Porque eu vou proteger você com o meu exército. Você vai fazer parte do maior império que existe aqui na região. Então, você vai ganhar proteção, mas ao mesmo tempo tem que pagar impostos. Então, era através dessa forma. Então, ele trocava. O povo dominado tinha que fornecer soldados e tinha que pagar impostos, certo? E, em troca disso, ele oferecia proteção. Como assim proteção? Você faz parte de um império grande, então ninguém vai querer mexer com você. E se mexer, eu tô aqui para te defender com os meus soldados. Tranquilo? Uma forma de manter essas relações saudáveis, entre muitas aspas, tá? Porque saudável é uma palavra muito forte neste momento. Mas para manter essas relações, o que eles vão fazer? Eles vão casar o rei de Gana, que tinha várias e várias e várias esposas, com os chefes, as filhas dos chefes militares. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma integrante aí da sala. Eu sou o Gana e vou casar com a Ana Maria, que é filha do Arthur Fialho. Por causa disso, por causa desse casamento, Ana Maria, que meu com você, o seu povo não vai entrar em guerra contra mim e nem o meu povo vai entrar em guerra com você. Então, uma forma de promover a lealdade era casamentos intertribais, certo? Então, eles geralmente casavam, tipo assim, acabei de conquistar esse território. Para mostrar a minha lealdade e para mostrar a sua lealdade, eu vou desposar a sua filha. Então, mesmo se ele não tivesse uma filha naquele momento, acabava sendo uma moça importante na sociedade, vamos dizer assim, uma moça nobre da sociedade que foi dominada, que vai fazer parte desse casamento, que vai servir como uma moeda de troca nesse processo de lealdade. Então, ao mesmo tempo, o Gana, que era o rei de Gana, oferecia lealdade ao casar-se com a esposa que ele estava casando, né? E, ao mesmo tempo, quem fornecia essa esposa estava oferecendo lealdade. Então, era uma forma de trocar e dar as mãos e falar assim, não, tá tudo bem, a gente vai ficar bem. E usava uma mulher para isso. Que coisa interessante, não é mesmo? Tranquilo até aí? Sim. Nada, cai a internet, eu não sei que caiu, vai dando uns ok aí pra mim, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu coloquei para vocês é que, vocês se lembram que no sexto ano eu falei muito sobre isso, né? A importância dos rios, né? O rio Nilo, ele foi a base da sustentação do Egito. Então, se não existisse rio Nilo, não existiria o Grande Egito, certo? Do mesmo jeito, a gente teve rios importantes na Índia, rios importantes na China, rios importantes na Mesopotâmia, né? Então, a gente vai ter povos surgindo ao redor de rios, né? Inclusive os hebreus vão surgir ao lado do Rio Jordão e assim por diante. Então, esse rio Níger, ele é muito importante porque ele vai existir aqui na Mauritânia, ele tem uma parte dele que passa aqui na Mauritânia, e esse rio vai fazer com que aquela sociedade consiga viver ali e produzir agricultura e criar animais, porque ninguém vive só de ouro, né? Não se come ouro por aí. Então, as pessoas precisam... Certo? Oi. Qual que é o nome desse rio mesmo? Níger. Ah, tá. Obrigada. Então, o rio Níger, ele foi base ali para o desenvolvimento da sociedade ganesa e de todo mundo que estava ao redor, tá? Então, eles tinham várias minas de ouro e eles tinham minas de sal também, que vocês estão vendo aí, rotas de ouro e de sal, né? Mas era muito importante ter um rio, porque sem um rio você não consegue fixar uma sociedade. Ela não vai conseguir se organizar porque não vai poder ficar sedentária, né? Porque você só pode viver num lugar onde você consegue plantar e criar animais. Não existe outra possibilidade. Você vai morar num lugar onde você vai ficar no deserto, no meio da seca, sem nada ali, vai comer areia? Não tem essa opção. Então, você tem que ter essa possibilidade. Do contrário, você tem que ser nômade, né? Como muitos povos na região eram. Vários povos na região eram nômades, porque a região é desértica. Então, o que o povo de Gana teve como benefício nesse momento? Além das minas de ouro, das minas de sal e do controle das rotas. A existência de um rio, que permitiu que eles se fixassem naquela região e se desenvolvessem ali. Beleza? Aí agora eu vou falar para vocês
o nome de algumas cidades. Não precisa decorar, é só para vocês terem noção mesmo, tá? Tá aqui assim, ó. Gaba e Kombi-Salé. O que é Gaba e Kombi-Salé? São cidades, assim, tipo, como se fossem as principais cidades do Reino de Gana, tá? Qual que é a importância dessas cidades? É como se fossem as capitais. Então, Gaba é onde vivia o rei, né? O Gana em si. Onde ele vivia com a sua família, nobreza, etc., com a administração, como se fosse a cidade administrativa aqui de Minas Gerais, tá? Então, a gente tem o nosso governador, fica lá na cidade administrativa, junto com todo o seu corpo burocrático. Era mais ou menos isso. E Kombi-Salé era uma cidade comercial. Então, ou seja, Kombi-Salé era um lugar onde todo mundo ia para fazer trocas comerciais. Todo mundo ia para comprar ou vender, né? E ela tinha uma presença muito forte de mercadores muçulmanos. Lembra que aqui, ó, é a África, mas logo aqui do lado a gente tem a Península Arábica. Dá uma olhada aqui, ó. Essa parte aqui da Ásia, que eu tô mostrando para vocês, é a Península Arábica, né? Então, eles conseguiam passar facilmente, ó. E aí, eles conseguiram dominar uma série de lugares aqui, ó, nessa região. Vários desses povos, inclusive, se tornaram povos islâmicos, né? Por causa da influência dos árabes. Tranquilo? Então, Kombi-Salé era uma cidade muito cheia de povos árabes e ela era profundamente comercial. Os árabes, eles têm essa característica de fazer comércio, né? E, além disso, eles pegavam aquilo que havia de melhor na África subsaariana, na África do Norte, da própria Península Arábica e também aqui no Mar Mediterrâneo, porque no Mar Mediterrâneo tinha de tudo um pouco, era quase que um camelô, né? Vai ter coisa da Itália, vai ter coisa de Grécia, vai ter coisa de tudo quanto é lugar. Então vai ter Portugal, Espanha. Então eles conseguem essas negociações e conseguem trazer produtos importantes, né? Além de vender com preços ótimos naquela região. Tranquilo? E aí, mais uma coisa que vai chamar atenção para esse povo, a metalurgia. Vocês sabem o que é isso, né? Sim, professora, nós sabemos. Dá um ok para mim que eu não sei se está gravando. Então aí. Ok. Uma alergia a metais. Isso, na verdade, alergia a metais, claro. Não, né? A metalurgia, ela vai ser o domínio das técnicas do ferro. Então, eles vão aprender a separar o ferro, né, do minério de ferro, da terra, das outras substâncias. Eles vão aprender a fundir isso e fazer ferramentas e armas. Isso é muito importante. Por quê? É meio óbvio, né? Mas se você vai caçar com uma lança de metal, com a ponta de metal, ou com uma estaquinha de madeira, a estaquinha de madeira, ela pode até funcionar, mas a de metal, ela vai ser muito mais, vamos dizer assim, forte no impacto. E assim com outras coisas também, com ferramentas do cotidiano. Quando você vai plantar utilizando uma ferramenta de madeira, e quando você coloca uma ponta de ferro nessa ferramenta, ela vai se tornar mais útil, né? Porque ela vai ser mais forte. Até para defesa mesmo, o escudo de madeira é uma coisa, o escudo de metal é outra. Então, eles vão começar a se destacar frente aos povos vizinhos. Porque eles vão utilizar utensílios mesmo do dia a dia, ferramentas de maneira geral, adereços de enfeites mesmo e armas de metal. E coisa que vários povos vizinhos não dominavam. Tranquilo? Aí a gente vai ter uma outra coisa que eu acabei de falar para vocês, que é a islamização. Mas o que é essa islamização? Vamos imaginar que Gana seja todo esse espaço vermelho que eu rabisquei. Vocês ainda estão enxergando isso aqui? Ainda dá para enxergar? Então, beleza. Cada um desses xizinhos aqui, ó, que eu tô fazendo, azul, eles são outros povos dominados pelo Gana, mas que agora fazem parte de Gana. Porém, eles têm a sua própria cultura, eles não gostariam de estar pagando impostos, eles têm a sua própria religião. Então, eles têm ali, ó, as suas próprias características, eles não estão afim de ser parte do Império de Gana em relação a todas as ordens que eles têm que seguir. Normalmente, muitos deles ficam sob essa condição de ser submetidos ao Reino de Gana, porque não tem outra alternativa, né? Eles ficam porque, fomos dominados mesmo, então vamos ter que pagar imposto. Vamos ter que fazer parte do exército. Então, é como se fosse uma imposição. Então, vários deles não gostam. A primeiro momento é que eles veem a oportunidade de se voltar contra o Gana e poder lutar contra ele, eles vão fazer isso, né? Ele tentava dobrar as pessoas com os casamentos para evitar esse tipo de conflito. Mas é óbvio
que as pessoas vão querer disputar. Poxa, é o cara podre de rico, é muito ouro, é muito sal, é negociação para cá e para lá, está numa região privilegiada, eu não vou tentar dominar aquela região para ter isso para mim, né? Então, vários povos que tinham sido dominados pelos ganeses estavam assim, ó, pensando na possibilidade de tomar aquele território para si e assumir o controle da região, né? E isso é muito comum em vários impérios. Alguns povos dominados quererem se rebelar contra o povo que dominou, né? E aí, isso vai acontecer. Só que isso vai acontecer em um momento em que eles já estão fragilizados. Por que eles vão se fragilizar? Então, eu vou falar para vocês qual que é a crise do reino de Gana. Eles vão entrar em crise por uma razão muito específica, por causa de religião. Por quê? Os povos de Gana, de maneira geral, vamos imaginar assim, não só de Gana, como todo mundo ao redor, eles são politeístas. Esse politeísmo é diferente, ele varia de pessoa para pessoa e de povo para povo. Mas vamos imaginar que eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Quando chega os muçulmanos, os árabes muçulmanos, eles vão falar de um Deus único, né? Do monoteísmo. E aí começa a ter briguinhas entre eles, né? Então a gente vai ter aqui um grupo de muçulmanos, aqui um grupo de politeístas que acreditam em tal Deus, aqui um grupo de outros politeístas que acreditam em outro Deus, e aí a gente vai ter conflitos entre eles, certo? Qual que é a questão, gente? Qual que é a treta? Quando começa a ter conflitos internos entre os próprios povos que fazem parte do reino de Gana, isso vai deixar Gana mais fraco. E quando Gana enfraquece, o que um desses estados dominados vai fazer? Ele vai falar assim, ó, agora é meu momento, vou dominar neste momento, vou aproveitar a situação e vou tomar o poder de Gana. E é isso que acontece, tá? Então, por causa de tretas religiosas, por causa da presença dos islâmicos na região, acontece o enfraquecimento de Gana e aí acontece o domínio de um outro povo naquela mesma região, tá? Na mesma região, vai aumentar um pouco o domínio, inclusive, mas vai ser outro povo que vai dominar. Olha o nome dele aí, é o povo do Mali. Meninos, deem um ok para eu saber que vocês estão vivos. Ok. Sim. Ok. Então vamos. Então, ó, Mali, ele vai ser o novo povo, ou melhor dizendo, ele é um povo que estava sendo dominado por Gana, que vai falar assim, opa, esse é o momento, vou pegar para mim. E pega, tá? Então, Mali, ele estava ali desde os séculos 11 e 12, crescendo, se fortalecendo, estava dominado pelo reino de Gana, mas ele vai começar a se destacar, tá? E aí, o povo que vive em Mali é chamado de Mandinga. Então, o nome do povo é Mandingas, e o nome do reino que vai se formar, do império, é Mali, beleza? Quem que é o líder? Esse cara bonito aqui que tá nesse trono, ele é o Sundiata Keita. Esse nomezinho que tem antes aqui, ó, Mansa, é a mesma coisa que falar rei, tá? Então, o rei, ou o Mansa, é o Sundiata Keita. Quem que é o Sundiata Keita? Ele é um cara muito importante, que é o que vai conseguir tomar o poder, e ele vai se destacar, mundialmente, porque tem história desse cara narrada em tudo quanto é livro que vocês imaginarem, de povos mais diferentes. Por quê? Porque ele vai aprontar uma. Ele vai se converter ao islamismo, e vocês se lembram lá no início do ano que a gente falou que uma das regras de quem se converte ao islamismo é, se tiver condições financeiras, pelo menos uma vez na vida, ir aonde? Meca? Meca. Então ele tá aqui e ele vai lá, ó. Lá para a Península Arábica. Ele vai lá para Meca. E aí nessa viagem para Meca, para vocês terem um nível da quantidade de ouro, dá para ver na coroa desenhada aí, ó, na pepita de ouro que tá na mão dele, que ele era visto, isso é um mapa feito por europeus. Então ele era visto como um cara podre de rico, como um reino absurdamente rico, certo? E o que vai acontecer? Ele vai distribuir em sua viagem, tipo assim, lembra? Imagina aquele monte de camelo andando pelo deserto, aquela caravana gigantesca, e o Sundiata Keita distribuindo mãos de ouro por onde ele ia, tá? Então, é muito interessante a história dele, porque ela é narrada por vários povos, mesmo que não sejam islâmicos e mesmo que não sejam herdeiros da região ali do Mali, tá? Porque ele passou por muitos lugares deixando mãos de ouro. Na verdade, esse rei
ele tinha uma questão, né? O Mansa Sundiata Keita, ele vai ter uma questão que é importante a gente lembrar. Antes de ser islâmico muçulmano, ele era politeísta, ele acreditava em vários deuses, acreditava nas conexões espirituais entre o céu e os humanos, né? Vamos dizer assim, entre o mundo espiritual e o mundo humano. E aí ele é considerado uma ponte entre os humanos e os deuses, ou seja, é como se ele fosse um representante de Deus na Terra, certo? Então até aí tá beleza. O que vai acontecer, gente? Isso vai ser uma treta, vamos dizer assim, vai ser um conflito entre as duas religiões. Porque para o islamismo só existe um único Deus, e é Alá. E ele se diz, né, ser representante de Deus. Mas, enfim, isso demonstra que que vai haver uma mistura religiosa. Por isso que eu coloquei essa palavra aqui, ó, hibridismo religioso. Vai haver uma mistura cultural entre a religião anterior, que era politeísta, animista, e a religião nova, que é o islamismo, que é a que os árabes trouxeram, tá? Então, vamos lá. Ele vai conquistar vários povos, etc. E o que vai acontecer no final? Ó, o que vai trazer uma crise para esse povo tão rico, né? A crise do século XIV é a falta de centralização política e outras lideranças se organizam. Do mesmo jeito que houve um golpe entre os povos que estavam sendo dominados por Gana, e Mali foi um deles e tomou o poder, vai acontecer o mesmo com Mali. Mali estava ali governando, só que ele deu um pouco de autonomia, ele deixou outras pessoas fazerem parte do governo, né? Terem alguma voz ali nesse governo. Então é como se fosse assim, olha, como se o antigo rei tivesse algum direito à opinião, tivesse alguma possibilidade de ajudar nesse governo. E aí, como eles tinham essa representatividade, o poder não era centralizado, o Sundiata Keita começou a perder poder, né? Não o Sundiata Keita, né? Mas o Mansa daquele momento. Começou a perder poder. E como Rafaela? Quem é Rafaela? É a mãe da Lu. Mãe de quem? Da Manu. Da Manu, né? Peraí que eu vou colocar a Manu aqui. Beleza, vamos lá. Ô, gente, tem gente saindo da reunião? Quer dizer, da filmagem aqui, né? No grupo. Mas enfim, daqui a pouco eu volto. E aí, o que acontece? Então, como Mali começou a ter várias disputas, né? Esses caras começaram a ter mais destaque, vamos dizer assim, eles começaram a se achar, Professora. entre si. E aí, o Mali vai perder a liderança. Fala, meu amor. Licença, eu tive que entrar pela conta da minha mãe, porque o meu tava travando. Não tem problema não, meu amor, tá tudo certo. Tá bom. Então, vamos lá. E aí, entre os séculos XV e XVI, vai acontecer a desagregação. Vejam que século XV e XVI já começou as grandes navegações, a galera já teve contato. Se vocês olharem o meu mapa maravilhoso aqui, ó, aqui tá Portugal e Espanha, né? A galera já veio aqui, ó, e já conheceu essa Costa do Ouro. Então, eles já conhecem, já começaram suas negociações. Então, vai começar a ter influência também de Portugal nessas regiões. Então, esse império ele vai entrar em declínio e um outro império vai entrar no poder. Do mesmo jeito que aconteceu com Gana, vai acontecer com Mali. Ele vai perder o poder porque ele se enfraquece em razão do fortalecimento das outras lideranças locais, tá? E aí, o outro império que vai começar vai ser o de Songhai. Vocês estão vendo essa construção que está aí atrás? Ela é como se fosse um castelo, tá? É como se fosse um castelo da realeza songalesa, tá? O que a gente vai falar sobre eles? Eles vão ter o mesmo perfil e a mesma riqueza que os anteriores, porque é a mesma região. Então, eles controlam as rotas de comércio, eles controlam as fontes de ouro, né? Ali, aquelas minas de ouro maravilhosas, minas de sal sensacionais. Só que vai ter uma questão. Eles vão ter muito mais foco no comércio interno. Tá vendo que é uma fortaleza? Eles vão fazer uma cidade comercial, porque eles vão ter um foco em transformar Gao, e depois as outras cidades que eu vou falar para vocês aí, Timbuktu e Djenné, então transformar essas cidades em pontos comerciais. É quase que uma Oiapoque da vida, tá?
Então, eles vão, a partir do século XI, eles surgem, eles estão aqui nessa região, só que eles não estão em destaque. O que vai acontecer? Eles vão ficar 50 anos sob o comando de Mali, então Mali vai dominar a região, mas esse povo está lá, está sendo dominado, está pagando imposto, fornecendo escravos, melhor, servos, né? Para poder trabalhar no exército. E aí, no século XIV, começa a decadência de Mali, e aí eles vão começar a ascender, o Songhai vai começar a crescer. Começa a crescer. E aí eles se libertam e superam Mali. Então, quando eles se libertam, né, do Mali, eles começam a trabalhar para poder prosperar, e eles vão superar Mali, eles vão ficar maiores que Mali. É como se o império fosse só crescendo, né? Aí ele vai crescendo aqui pro lado, ó. E agora, esse é o domínio do Império de Songhai. O que vai acontecer com eles? Eles vão focar no comércio interno. Mantém as rotas comerciais, mantém a exploração das minas de ouro e das minas de sal, só que eles vão chamar as pessoas para poder comercializar lá. Isso é uma característica também do século XVI, que é mais moderna, a circulação já ficou mais fácil, né? E aí, esse povo, ele vai prosperar durante um bom tempo, só que a influência dos europeus vai atrapalhar a vida deles, e eles vão acabar caindo ali no final do século XVI, tá? Que é quando os portugueses começam a entrar mais e interferir mais nessas sociedades. Beleza, gente? Não é difícil entender. É uma região que tem as mesmas características e eles vão dominando, uns povos dominando outros povos naquela mesma região, tá? E tem que lembrar que o foco é o ouro, que nós estamos na Costa do Ouro. E tem que lembrar que existem as rotas transsaarianas, que são o foco de riqueza desses caras. Tem que lembrar também da interferência do islamismo. E esse islamismo vai ser muito importante no processo de queda de alguns e ascensão de outros, tá? Agora, olha só. Coloquei aqui algumas perguntinhas que estão no seu livro, para não colocar para você de para casa, aquelas que eu falei, para a gente fechar o conhecimento sobre esse assunto. Quem vai responder vai ser, deixa eu ver, vai ser o Ernesto. Responde a número 1 para mim, Ernesto, letra A. Tá assim, ó. Sobre o reino de Gana, responda essas questões a seguir. De que maneira o reino estava organizado? Destaque como seu líder exercia autoridade. Desculpa, professora, mas eu não tô conseguindo enxergar direito. É porque eu tô vendo do celular. Eu não consigo pegar a pergunta. Tá, mas eu tô lendo para você. Presta atenção. De que maneira o reino estava organizado? Destaque como seu líder exercia autoridade. Não sei. Bem, vamos pro próximo. Samuel. Opa! É para eu falar essa pergunta? Vai lá, Samuel. Como que o reino de Gana estava organizado? Com as suas palavras, não falei não, hein? Tá. O reino, ele é, tipo assim, pelo que eu entendi, ele é descentralizado, né? Não é o rei que tinha todo o poder, né? Só que depois foi o Gana que tava mandando na bagaça inteira, né? Aí, o que mais? Como que ele fazia isso? Aí, tipo assim, eu lembro que você falou que tinha servos, né? Que pagavam imposto pra, tipo assim, você colhia 10 tomates, tipo assim, bons. Aí você tinha que fazer alguns para dar como imposto. E o que ele te oferecia era o poder, né? Não era o poder, o proteção. Que mais eu lembro? Ainda tinha a questão do casamento, ainda tinha a questão de fornecer pessoas para trabalhar no exército, tá? Então a gente vai ter muitas tretas ligadas a isso. O Gana, ele é o rei, mas ele mantém, é como se os outros povos que ele submeteu mantivessem as suas lideranças. E aí é como se esse poder que o Gana tem estivesse vinculado justamente a essa lealdade que existe entre ele e os outros líderes dos outros povos. Por isso que a gente fala que o poder é descentralizado. Existe o poder do rei, mas ele não é o todo-poderoso. Quem manda em cada região é a própria liderança tribal. Só que ele estabelece que vocês vão pagar imposto
vocês vão fornecer soldados e vocês vão me fornecer uma mulher para casamento. Porque aí a gente vai estabelecer uma conexão, um vínculo, e aí vocês vão ser do reino de Gana. Entende? Tranquilo? Sim, professor. Sim. B, tá assim, ó. Qual a principal atividade econômica desempenhada pelos habitantes do reino? Fala pra mim, Gustavo. Ih, o Gustavo não tá aí, não? Não, eu tô aqui. Eu tô tentando colocar o microfone. Pessoal, você tinha falado que das minas de ouro que existiam lá e também de sal, eu acho, que eu não tô lembrando muito bem. E também que eles controlavam as importantes rotas, por isso que eles tinham muito ouro, por causa que eles faziam comércio e sabiam quais eram as rotas para ir em outros reinos fazer o comércio. Então, economia, ouro, sal e rotas comerciais. Não pode esquecer, beleza? Rotas comerciais transsaarianas. Elas ultrapassam o deserto do Saara. Vão para baixo, vão para cima, vão para os lados. Então, elas vão ultrapassar o deserto do Saara. Beleza? Isso é muito importante. 2. O reino do Mali foi influenciado pelas crenças islâmicas que disseminaram pela África. Porém, não se pode dizer que esse reino era totalmente islâmico. Por quê, Maria Cecília? Hoje vocês estão sendo pressionados. Maria Cecília? Porque nem todo mundo se converteu ao islamismo. Continuaram algumas crenças. E aí? Algumas pessoas continuavam acreditando nessas crenças. E acaba que isso vai promover um hibridismo cultural. Até hoje, vamos dizer assim, olha, a gente não tem candomblé e umbanda no Brasil, que é a mistura de cultura africana com cultura brasileira? Do mesmo jeito vai acontecer com eles lá em Mali. Vai chegar a cultura árabe e eles não vão simplesmente fazer assim, ó, joga fora a minha crença, a minha cultura e acabou. Não, eles vão manter um pouco da sua cultura, suas tradições religiosas e vão pegar a cultura árabe islâmica e vão misturar ali. Então isso vai virar um hibridismo, que é uma mistura cultural. Então acaba que a religião que foca ali, que vai existir ali, ela vai ser uma mistura. E mesmo assim, nem todos os outros, as pessoas que faziam parte do Mali, né, todos os povos, né, que integravam esse império, foram se tornar islâmicos, né? A gente sabe que o líder se tornou islâmico e que algumas outras pessoas também foram se convertendo, mas não todos, ok? E uma característica do hibridismo é falar que o rei tinha poder divino, que ele estabelecia esse contato entre o céu e a terra. E no islamismo isso não existe. Isso existe entre as crenças dos povos africanos, beleza? Tranquilo? Agora a última, hein? De que maneira o reino do Mali entrou em declínio a partir do século XIV? Fala para mim, Pedro Henrique. Cadê tu? Tá aí, gente? Eu tô aqui, professora. Vai lá, Pedro. Por que o reino do Mali entra em declínio a partir do século XIV? Hoje vocês estão sendo postos na parede, hein? Pode ler a resposta que tá ali? Não lê, não. Fala com as suas palavras. Você tá vendo, mas fala com as suas palavras. Bem, vai acabar seu tempo. Eu tô usando todos os meus 5 neurônios, professor. Foi quando o povo que vivia com ele começou a lutar contra ele? Sim, por quê? Porque a gente vai ter, vamos imaginar que aqui vivia o rei de Mali. E outros povos viviam aqui nessa região e estavam dominados pelo rei do Mali, tá? Então, aí, a liderança dele vai enfraquecer em determinado momento, a falta de unidade política vai fazer com que outros povos queiram reivindicar a liderança da região. Isso vai fazer com que eles lutem para poder dominar. É como a mesma coisa que aconteceu em Gana. Tem outros povos e tem Gana poderosa, né?
Aí um outro povo vai falar assim, não, quero ocupar o lugar de Gana, vem e toma o poder. Aí esse outro povo foi Mali. Só que entre os outros povos que existiam povos querendo competir pela liderança também. E um deles foi Songhai, que fez isso. Tomou o poder e tirou Mali, né? Então, a falta de centralização, ou seja, essa liderança, essa autonomia que esses povos deram para os povos que eram dominados, fez com que eles se enfraquecessem em algum momento, e quando eles tinham uma fraquezinha, esses povos se aproveitavam da situação e iam lá dominar a região. Beleza, seres humanos? Beleza. Facinho, tranquilo, favorável? Na próxima aula a gente vê o restinho do conteúdo, né? Que na verdade é um restão desse conteúdo de como fala? De reinos africanos, que a gente vai ver os reinos que tem mais a ver com a nossa cultura, que tem mais a ver com a cultura brasileira, que vão influenciar a gente, inclusive nessas questões culturais mesmo, religiosas, porque eles vão vir para o Brasil escravizados, né? Muitos povos que a gente vai falar na próxima aula, eles vão vir para o Brasil escravizados. Beleza? Agora eu vou-me. Beijo para vocês, que agora tem aula lá no sexto ano. Tchau, professora. Beijo. Professora, Oi. só uma dúvida. Tchau. Dita Keita, ele foi que tirou o poder da Gana? Não de ata que fez o quê? Tchau, professora. Nossa, Dita Keita. Ah, foi ele que dominou Gana. O Mansa, né, que é esse título, ele vai ser importante e vai ser muito representativo, mas o Sundiata Keita, ele vai conquistar o reino de Gana e vai tomar para si o poder da região, e aí ele vai se destacar tanto que ele vai se converter ao islamismo, vai ficar todo poderoso, vai para a Meca, então ele vai ser um dos mais famosos imperadores da época e da África, né, até hoje. Ah, sim, obrigada. Beijo. Ô, professora, Professora, a gente tem que sair ou você vai sair da sala? Porque tem aula agora? Tem aula agora? Tem Você tem que sair, porque tem aula agora. Então, eu vou sair, né? Então, vocês podem ficar aí. Beijo. tchau, professora. Professora, Tchau. Pode falar. na hora da chamada, o meu notebook descarregou.